Muito bem, estamos de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Eu quero informar que a Canção Nova está fazendo uma novena do Pai das Misericórdias. Novena que começa dia 22 para a festa do Jubileu do Pai das Misericórdias, né? Novena que vai até o dia 22. Dia 22 é o dia da festa, né? E o Jubileu do Pai das Misericórdias aqui na Canção Nova com a presença, veja bem, do nosso bispo diocesano, tá? Dom João Inácio, o nosso bispo emérito, Dom Benedito Beni, Padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib, Padre Márcio Prado e todos os demais sacerdotes da comunidade cancional vão estar aqui na festa do Pai das Misericórdias, o jubileu no dia 22 de maio. E aí você tem a oportunidade de passar pela Porta Santa, que aqui, como é santuário, o Papa autorizou a Porta Santa. E as pessoas podem ganhar indulgência plenária para si mesmo, para uma alma do purgatório. Você já sabe disso, né? Então, está aí. Muito bem, eu quero informar o seguinte. Eu estou escrevendo uma coleção de livros de História da Igreja. Esse é o volume primeiro, História da Igreja Antiga. Acabei de escrever o segundo, que é a História da Igreja na Idade Média. Vai do século VI até o século XV. Já está pronto, mais uns 15 dias vai ser lançado. E depois, se Deus quiser, né, eu quero escrever o terceiro volume, que é sobre a história da igreja moderna e contemporânea. A história da igreja é dividida em 3 partes, antiga, média e moderna e contemporânea, ok? Eu já gravei isto aqui para completar a informação, já gravei também em CD, são 100 CDs, onde eu explico a história da igreja século por século. São 100 horas de curso, né? Essas caixinhas aqui são todas CDs de cursos. Aqui, por exemplo, um curso sobre a Bíblia, são 100 horas mais ou menos, explicando todos os livros da Bíblia. Esse de 40 horas sobre o catecismo da igreja, toda a doutrina católica. E esse aqui é sobre a família. É 25 horas explicando a família, desde o namoro até a viuvez, né? Passando por tudo que se relaciona com a família, casamentos, problemas de namoro, de casamento, separação e declaração de nulidade, educação de filhos, etc. Toda essa problemática. Bem, uma outra coisa que eu estou fazendo para ajudar a nossa formação católica, pelo meu site cleofas.com.br, eu comecei uma escola da fé online. Toda quinta-feira, amanhã é dia, tem uma escola da fé aqui à noite, de 8h30 até 10 da noite. Mas é uma vez por semana. No site é todo dia. Então, o que tem lá no site? Uma matéria, um vídeo, 10 a 20 minutos, uma matéria escrita e uma matéria para você ouvir, um áudio. Sobre o quê? Sobre uma sequência de doutrina. É como assim um curso de teologia que eu estou seguindo cada dia um pouquinho. Ok? Se você entrar agora, você vai poder ver toda a matéria que está para trás, se quiser. Pode acessar lá. Então, se você tem interesse, é entrar no site cleofas.com.br, tem uma caixinha lá, escrito Escola da Fé Online. Clica lá, que tem todas as informações. Você se inscreve, você pode fazer perguntas, né? Eu tenho 4 pessoas que trabalham comigo, porque é um negócio complicado. Você gravar em vídeo, você subir, né, para o satélite via os portais aí, depois preparar todo esse material, é algo complicado, mas vale a pena porque é uma formação baseada em tudo aquilo que a igreja nos ensina, né? Sobre Bíblia, sobre Jesus Cristo, sobre igreja, sobre escatologia, enfim, todos os temas da teologia eu quero ir abordando devagar. Isso ajuda a gente crescer. Outra coisa que eu estou fazendo, muitas perguntas chegam a nós, então eu estou tentando também responder perguntas através de livrinhos, né? Quero ver se faço uma coleção aí de uns 50, 100 livrinhos desses, respondendo sempre uma questão básica. Por exemplo, esse daqui. Você sabe o que é ideologia de gênero? Um problema seríssimo hoje. Querem ensinar para as crianças que não existe sexo, uma loucura. Como que não existe sexo, se Deus fez o homem e a mulher? É algo que destrói a família, destrói o casamento, destrói o plano de Deus, né? Qual a importância da oração? Por que a gente reza? Né? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Como você entender lá aquelas 10 pragas do Egito, aquela violência do Antigo Testamento? Como entender o Antigo Testamento? E eu estou agora escrevendo uma série de livrinhos sobre os pontos básicos da história da igreja. Por exemplo, o que foi o caso de Joana d'Arc? O
que foi o caso de Galileu Galilei, o que foram as Inquisições, o que foi, por exemplo, as Cruzadas. Hoje mesmo eu almoçava na casa da minha filha, meu netinho de 10 anos perguntava, o vovô, a professora está falando de cruzada, disse que o Papa, né, Urbano II fez umas coisas erradas, tal. Ai, já pensei, lá vem pau na igreja. Então, para que você conheça bem a verdade dessas coisas, é preciso estudar. Claro que nesses livros pesados, de 500 páginas, eu coloco isso, mas muita gente não tem fôlego para ler um livro desse, né? Não é todo mundo que tem o hábito de ler. Então, em livrinhos, eu estou pensando, assim, pontos específicos, para que os livros estão sendo feitos, eu vou mostrando aqui à medida que for saindo, para que você acompanhe. Esses pontos nevrálgicos da história da igreja, que a igreja é muito atacada. E os cristãos, sobretudo os universitários, jovens, não sabem se defender, porque não conhecem a história da igreja. Então, você que é um jovem, está na universidade, está no cursinho, saiba o lado da igreja, para que quando os professores atacarem, você saiba também o que é a verdade. Ok? Muito bem, vamos às perguntas que já chegaram aqui. Sou católico e namoro com uma mulher que era protestante, mas ela se converteu. Ela já foi casada na igreja protestante e se separou. Agora queremos nos casar na igreja católica. Isso é possível? É possível. Porque o casamento na igreja protestante não é sacramento, como para nós. Então, se ela se converteu à igreja católica e aceita receber o sacramento do matrimônio, é possível. Ok? Então, você procure o pároco, conte toda a sua história, e o pároco, evidentemente, ele vai também analisar o casamento anterior dela, para ver se a questão dos filhos, etc., o lado também pastoral da questão. Mas, doutrinariamente, é possível. Karine de Fortaleza, no Ceará. Posso trocar de roupa diante do quadro de Jesus que fica em meu quarto? Claro, Karine, não tem nenhum problema. Quem fez o nosso corpo foi Deus. E nós nascemos sem roupa, né? Ninguém nasce vestido, né? Deus não se envergonha, não. Fica tranquila, pode trocar de roupa sossegada. Juscelino Rodrigues, qual a relação entre a igreja e os bárbaros? Ô Juscelino, os bárbaros, eles dominaram o Império Romano a partir do ano 200, 300, foram dominando o Império Romano. O Império Romano era dono do mundo, toda a volta do mar Mediterrâneo pertencia ao Império Romano. Mas o Império foi entrando em decadência. Não vou explicar aqui os motivos, que são muitos. No primeiro volume da história da igreja, aqui, você vai ver com detalhe essa questão da igreja e os bárbaros. Por quê? Porque exatamente no primeiro século, a igreja começou a evangelizar os bárbaros. Ostrogodos, visigodos, alamanos, suevos, vikings, celtas, hunos, lombardos, alamanos, né? A igreja pegou aquele mosaico de povos bárbaros e que eles transformaram a Europa, porque derrubaram o Império Romano, em 476, e a igreja, através do Papa, dos bispos, dos monges, a igreja foi evangelizando esses bárbaros. O primeiro grupo bárbaro que se converteu foram os francos que estavam na Gália, ou seja, na França. O rei Clovis se converteu através da pregação do grande santo francês, chamado São Remígio, e ele foi batizado aos 25 anos na Catedral de Reims, na França, no dia do Natal, e com ele 3.000 soldados dele, bárbaros, francos, foram batizados juntos. Por isso que a França é chamada de a filha mais velha da igreja, porque foi o primeiro núcleo de bárbaros que a igreja conseguiu trazer para o catolicismo. Ora, como os francos dominaram as outras etnias bárbaras, porque eles eram mais fortes, os alamanos, os suevos na Espanha, os ostrogodos na Itália, os vândalos na África, eles foram dominando, resultado, a Europa foi se transformando na cristandade. Depois de 600 anos, 6 séculos, nós chegamos aí no século 10, 11, 12, a Europa inteirinha cristã. Mas quem eram esses cristãos do século XII? Eram os vikings, os celtas da Inglaterra que se tornaram cristãos, eram os francos na França, na Gália que se tornaram cristãos, eram os ostrogodos e visigodos na Itália que se tornaram cristãos, eram os vândalos da África que se tornaram cristãos. A igreja, meus irmãos, a igreja salvou a civilização ocidental, porque senão os bárbaros iam acabar com tudo. Foi a igreja, nos mosteiros, que salvaram, os monges salvaram toda a literatura antiga dos gregos, dos romanos, salvaram a Bíblia.
né? Depois vamos ver a igreja chegar no século II construindo as universidades. Sabe, quem ataca a igreja é porque não conhece a história da igreja. Não existe uma instituição mais importante na história do mundo do que a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela fundou as universidades. Você já ouviu falar de Oxford, de Cambridge, de Coimbra, de Valladolid, da Sorbonne? Quem fundou? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, La Sapienza, na Itália, que é a maior universidade italiana. Sabe, infelizmente, a gente fica irritado de ver as pessoas que não conhecem a igreja, não amam a igreja, bate na igreja, sobretudo nas faculdades, nos cursinhos, né? Não conhece, não sabe o que está falando. Dá vontade de dizer aquilo que Jesus disse na cruz: Pai, perdoai-lhes. Não sabe o que fazem. Não sabem o que falam. Não tem instituição na história da humanidade que tenha feito mais caridade do que a Igreja Católica. O que são as Santas Casas de Misericórdia? No mundo inteiro, quem fundou? Os asilos, os leprosários. 25% das instituições que cuidam de aidéticos no mundo é da Igreja Católica. Se a Igreja Católica sair da África, hoje a África perece. Mas só vem as coisas erradas dos filhos da igreja. Não vê a maravilha que a igreja fez. Não vê o que um São Vicente de Paulo fez, uma Madre Teresa de Calcutá fez, um São João Bosco fez. Meu Deus do céu, esses santos gigantes que entregaram a vida pelos pobres, pelos doentes, né, pela evangelização. Sabe, dói no coração da gente isso. Mas Deus está vendo. Vamos lá. Deuselina Martins tem um catecismo da Igreja Católica muito antigo, os de hoje são diferentes. Ô Deuselina, a Igreja tem 2 catecismos. O primeiro foi o catecismo feito pelo Papa São Pio V em 1565, quando acabou o Concílio de Trento, há 430 anos atrás. Foi chamado Catecismo Romano. Agora, o Papa João Paulo II aprovou este, que é o Catecismo da Igreja Católica, com esse nome, em 1992. Então, este substitui o outro. A base doutrinária é a mesma, só que esse aqui, ele analisa coisas que há 430 anos atrás não existia. Não existia bebê de proveta, não existia inseminação artificial, não existia, né, útero de aluguel, não existia 1000 coisas que então esse catecismo aqui trata do assunto hoje na modernidade. Ok? Então, o antigo, você guarda aí de lembrança, use o novo, que o novo é atualizado. Gabriel Henrique, a igreja aprova o uso da maconha para fins medicinais? Gabriel, a igreja aprova se a medicina aprovar. Eu já falei aqui, a igreja não põe a mão onde não é o campo dela. A medicina não é o campo da igreja. Claro que a igreja condena a maconha como ópio, como droga. Mas se a medicina disser, não, a maconha usada assim, 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 o Conselho Federal de Medicina aprovar, a igreja aprova. Por quê? Porque, evidentemente, foi um uso da maconha medicinal. Porque, no fundo, tudo que é remédio é droga. Né? Dizem que a diferença entre o remédio ser bom e ser uma droga é a quantidade que você toma e a prescrição médica. No fundo, tudo é droga. Tudo é produto químico. Agora, se a medicina estudou, aprovou, a igreja não é contra. Ok? A medicina, a igreja deixa para os médicos falar de medicina. Ela fala de religião e de moral. Eu posso ser pastor evangélico e comungar escondido na igreja católica? Não, não faça isso. Pois eu amo ser evangélico e vou à missa, jamais abandonaria Maria e o sacramento da igreja católica, sendo assim eu estou pecando. Você é católico. Se você gosta da missa, ama Nossa Senhora e os sacramentos, venha para a igreja católica. A igreja católica tem tudo que tem na igreja protestante e muito mais. O que tem na igreja protestante? A Bíblia, certo? Nós temos. A oração, nós temos. A fé, nós temos. E nós temos muito mais. Nós temos os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, Maria, o Papa. Então, eu estou vendo que a sua alma é uma alma católica. Venha para a igreja católica. Entendeu? O protestantismo foi uma derivação que aconteceu no ano 1517. 1500 anos só havia igreja católica. Ou a ortodoxa, que guardou toda a fundamentação católica. Depois, lá, 1517, surgiu essa ramificação. Volte. O ecumenismo é isso, é voltar para a igreja católica. Pode passar. Como vencer o vício da masturbação? Tem remédio? Tem. Eu escrevi um livro para os jovens, não está aqui. Eu coloquei, Jovem, levanta-te. Os jovens sofrem muito com isso, né?
Eu tinha um padre amigo meu que brincava e dizia assim, quando eu era jovem, né? Fica tranquilo, 99% dos jovens se masturbam e 1% é mentiroso. Era brincadeira dele, para dizer que é realmente algo que atinge muito a juventude. Agora, é pecado. Por quê? Porque é o sexo fora do plano de Deus. O sexo é para ser usado no casamento. Masturbação é um ato egoísta, né? É um prazer egoísta, sozinho. Mas como vencer isso? Com calma, com calma. Primeira coisa, a receita é aquilo que Jesus deu, vigiai e orai. Você tem que rezar porque a carne é fraca. O espírito é forte, você quer, mas a carne é fraca, a tentação é forte. Então reza, invoca São José, que é o patrono da castidade, Nossa Senhora, reze o seu terço. Cada vez que você cair na masturbação, se confesse. Mas eu caio toda semana, confesso toda semana. Você não toma banho todo dia? E aí? O corpo não suja. A alma também suja. Mas o padre entende. Pode ter certeza que o padre está cansado. Então você é jovem, confessa. Sabe por quê? Porque a confissão, ela não só perdoa o seu pecado, mas ela te dá força para você não cair de novo. E vai lutando. O feio não é você cair, não. O feio é você não se levantar. Enquanto você estiver lutando, rezando. Agora, outra coisa, vigiai. Vigiai e orar. O que é vigiar? Não fica vendo revista pornográfica. Não fica vendo vídeo pornográfico no computador. Porque, claro, se você abre o computador e fica vendo cena pornográfica, você vai se masturbar. Você tem a palha e o fogo. Você ainda pega fogo, queima. Não é? Tem um provérbio lá no livro dos provérbios que diz assim, aquele que ama o perigo, nele perecerá. Claro. A ocasião faz o ladrão. Né? Então é o seguinte, mantenha sua alma limpa, mantenha seus olhos limpos, seus ouvidos, nada de ficar ouvindo música suja, nem vendo coisas pornográficas. Senão não tem jeito. Tem jeito? Tem. É luta, oração, vigiar e orar. E olha, e Deus ama. Eu escrevi um livro, O Brilho da Castidade. Inteirinho sobre isso, ó. Tá? É uma beleza. A castidade é a virtude dos anjos, dizia o Padre Pio. Né? Está aqui, ó, o Papa, uma citação que eu ponho aqui nesse livro do Papa Bento XVI. Olha aqui, abri por acaso aqui. É preciso dizer não àqueles meios de comunicação social que ridicularizam a santidade do matrimônio e a virgindade antes do casamento. Papa Bento XVI, no Campo de Marte, aqui em São Paulo, no dia 11 de maio de 2005. Esse livro aqui é inteirinho sobre isso, a luta contra, né, a castidade do solteiro e do casado. Porque tem uma castidade do casado também. Qual é a castidade do casado? É não cair no adultério, é não trair a sua esposa, é não ficar de madrugada aí assistindo filme pornográfico no computador enquanto a esposa está dormindo. Castidade do casado. Tudo isso está aqui também. Não é só para os jovens, não. Né? É para todo mundo que tem que viver a castidade. Né? O padre tem que viver a castidade, ele faz um voto de celibato. O bispo, o leigo, a criança, o jovem, todo mundo. É lei de Deus não pecar contra a castidade. João Ferreira, o que devo falar para as pessoas que não acreditam na intercessão da Virgem Maria? Ô João, são duas coisas. Primeiro, mostra para ele o Evangelho de São João, capítulo 2, as bodas de Caná. Não era a hora do milagre ainda. Não estava na hora de Jesus começar o milagre, mas Nossa Senhora pede. E Jesus antecipa. O que Jesus quer mostrar para nós ali, nas bodas de Caná? Quando a minha mãe pede, eu não tenho como escapar. É irresistível, porque é minha mãe. Ela me deu esse corpo para que o Verbo pudesse se tornar o Salvador da humanidade. Como é que eu vou dizer não para ela? São Bernardo, o doutor da igreja, dizia, ela é a onipotência suplicante. Tudo que ela pede, ela consegue. Não porque ela tem poder, mas porque ela tem graça de Deus. Então mostra para ele, olha aqui, Jesus transformou 600 litros de água em vinho, não foi uma canequinha de água em vinho, não. Eu já estive lá em Caná umas 10 vezes nas peregrinações da Caná. Está lá em Caná da Galileia, 6 talhas de pedra, cada uma com 100 litros, 6. Por que Jesus fez aquele milagre assim, extraordinário? Transformou água em vinho, depois na Santa Ceia transformou vinho no seu sangue. Não? Primeiro ele quis mostrar sua divindade. O evangelista termina dizendo que
Os seus discípulos creram nele. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Provou que ele era Deus. Segundo, o poder de intercessão de Nossa Senhora. Ok? Então, primeira coisa é você mostrar. Eu tenho um livro sobre a Virgem Maria que eu falo isso detalhadamente. Não está aqui na minha mão. Chama-se A Mulher do Apocalipse. Tem um capítulo inteiro sobre o poder de intercessão de Nossa Senhora. Tem um outro livro que eu escrevi também, Intercessão dos Santos, que eu coloco também essa questão. Segunda coisa, diga para ele, faça uma experiência. Quando você tiver com a necessidade, um problema, reze a Virgem Maria. Peça a ela como tua mãe. Porque aos pés da cruz, a última coisa que Jesus fez foi entregar Maria para ser sua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. É Deus falando na hora da morte. E ele não disse, João, eis aí a tua mãe. Ele disse, filho, é para você, para você, para você, para mim. Cada um de nós era aquele João que estava ali. Os papas interpretam assim. Então, peça a essa pessoa que faça uma experiência. Reze a Nossa Senhora. Peça a ela uma graça. Entende? E vê o que vai acontecer. Vamos lá. Camila Lopes, de São Paulo. Por que os padres fazem voto de pobreza, mas o papado tem trono de ouro, cálice e outros objetos de ouro? Os padres fazem voto de pobreza, sim. Agora, por que no Vaticano tem essa riqueza toda? Aí precisa... Olha, leia um livro que eu escrevi chamado Por que Sou Católico? O último capítulo dele, o título é esse, E a Riqueza da Igreja? Eu explico todas essas coisas que aqui não dá tempo de explicar agora. Por que no Vaticano tem a riqueza que tem no Museu do Vaticano, aquela beleza do Vaticano, né? Tudo decorado por Michelangelo, por Rafael e Bernini e etc. Por quê? Porque lá no século XVI, em que tudo isso foi construído, pelo Papa Paulo II e outros papas, era a época do Renascimento, e estava na moda a arte, né? Que renasceu lá dos gregos e tal, e a igreja que vive no meio, na cultura do mundo, e se embalou nisso e fez. Agora, por que tem tantas riquezas no Museu do Vaticano, por exemplo? Porque reis, príncipes, rainhas, doavam para a igreja, doavam, pessoas que amavam a igreja. Só que tem uma coisa, o Papa não pode vender uma estatuazinha que está no Vaticano. Por quê? Porque você sabe que no ano de 1870, quando houve a Revolução, a Guerra de Unificação da Itália, a Itália não era um país unificado, tinha mais de 50 principados independentes. Em 1870, o rei Vítor Emanuel II do Piemonte, lá de cima, fez aquela revolução, aquela guerra, e tomou todo o Estado do Vaticano do Papa, à força de bala. O Papa tinha 40.000 quilômetros quadrados, ficou com meio quilômetro quadrado, que é o Vaticano de hoje. Tomaram tudo da igreja. A igreja era rica, tomaram tudo. E ficou com aquele pedacinho de terra que é o Vaticano, que tem meio quilômetro quadrado, que não dá nem para descer um avião. O Papa é o único chefe de Estado que não pode ter um avião, porque não tem câmara de aviação no país dele. Ele tem que usar o avião da Alitalia para viajar. Mas por que o Papa não vende todo lá o Museu do Vaticano? Porque não é dele. O Papa tem, de acordo com o Tratado do Latrão, que foi assinado pelo Papa Pio XI, entre o Papa Pio XI e Mussolini, no ano de 1929, né? Ficou estabelecido no Tratado do Latrão que a Igreja, o Vaticano, é um Estado independente, como a Itália, como os Estados Unidos, como o Brasil. O Papa tem, né, status de chefe de Estado, por isso que ele tem assento na ONU, né? Porque o Vaticano é mais antigo que todos os países da América Latina. O Estado do Vaticano foi fundado em 732 por Pepino Breve, pai do Carlos Magno, e o nosso Brasil foi fundado no ano 500. O Vaticano, como Estado, é muito mais antigo. Então, por razões históricas, ele tem direito a ter assento na ONU e etc. Só que, pelo Tratado do Latrão, 1929, Mussolini e Pio XI assinaram o seguinte: tudo que está no Vaticano, o Papa não pode vender. Ele não é dono, ele tem usufruto, ele não pode alienar. Acabou, por isso que a igreja não pode vender nada. Então fica lá toda aquela riqueza lá, mas é uma riqueza que é do mundo, o mundo vai lá ver. Quem sai daqui do Brasil, lá em Roma, quer ver o quê? Quer ver a Basílica de São Pedro.
quer ver a estátua de A Pietà do Michelangelo, quer ver a Capela Sistina decorada pelo Michelangelo. É uma cultura da humanidade. Né? Por isso que o Estado do Vaticano, que ganha muito dinheiro por causa dos turistas católicos, é claro que ganha, porque o pessoal vai no Vaticano, mas se hospeda em Roma. E Roma não pertence à igreja, pertence ao Estado do Vaticano, ao Estado italiano. Então, entende? Quer dizer, não falem bobagem sem saber. As pessoas falam muita bobagem, o Vaticano é rico, por que não é? Não pode vender, é proibido vender. Terminou? Terminou o tempo por hoje. Às vezes eu tenho que demorar numa pergunta, porque se dá uma resposta meio curta, também às vezes fica mal entendido. Então, é melhor a gente explicar um pouco mais. Eu quero só lembrar que as pessoas que quiserem assistir os programas anteriores, podem acessar aqui, está aqui na minha pauta, aqui, o facebook.com/pergunte e responderemos CN. Programas anteriores, Pergunte e Responderemos. facebook.com/Pergunte e Responderemos CN. Ou você pode acessar aí o canal TV Canção Nova do YouTube. youtube.com/TV Canção Nova. Você vai achar também os programas anteriores. Certo? Não falta nada? Escola da Fé. Não esqueça que eu tenho lá no site Cleofas, já falei, não é? Nossa Escola da Fé, que se você clicar lá no site Cleofas, na janelinha Escola da Fé, você tem todas as orientações ali. Olha, quem quer estudar religião católica, eu estou fazendo algo profundo, como eu fiz nesses vídeos, né? Detalhando, por exemplo, o que é o pecado original? Detalho. O que é bem detalhado? O que foi o Big Bang, a criação do mundo? Para que as pessoas possam, né, aprofundar na fé católica. Bem, muito obrigado a vocês que vieram aqui, vocês de casa que nos acompanharam. Até o próximo programa, se Deus quiser.